Nas profundezas da zona rural da República Tcheca, envolta em florestas ancestrais, ergue-se o castelo de Houska. Não é uma fortaleza comum, é um lugar sussurrado como sendo um portal para o próprio inferno, um lugar onde o véu entre nosso mundo e o próximo se torna tênue. Houska não se destaca para repelir exércitos invasores. Foi construído para um propósito muito mais sinistro, conter um mal aterrorizante. Nossa história começa no século XIII, uma era de mistérios e lendas sombrias. O rei Otakar II da Boêmia governava a terra com pulso firme e visão ambiciosa. Reza a lenda que um abismo monstruoso se abriu no local onde Houska está hoje. Um buraco negro que parecia não ter fim. Este não era um abismo comum. Era um portal para o desconhecido, um lugar onde a luz não ousava entrar. Os moradores locais falavam de criaturas aterrorizantes rastejando de suas profundezas, espalhando medo e loucura por toda a região. Diziam que essas criaturas eram demônios, seres de outro mundo. O rei, um homem de ação e coragem, ordenou que um castelo fosse construído diretamente sobre o abismo. Ele acreditava que essa fortaleza poderia conter o mal que emergia do buraco. Foi uma tentativa desesperada de selar o portal para o inferno, uma medida drástica para proteger seu reino e seu povo das forças das trevas. A construção do castelo de Houska não foi fácil. Os trabalhadores enfrentaram inúmeros desafios, desde o transporte de pedras pesadas até a elaboração de complexos planos arquitetônicos. Cada dia trazia novos obstáculos e a moral estava sempre baixa. O abismo abaixo parecia resistir a todos os esforços. Era como se a própria terra estivesse viva, lutando contra a construção. O buraco profundo e escuro emanava uma sensação de mal-estar que ninguém conseguia explicar. Histórias se espalharam de trabalhadores sendo levados à loucura por forças invisíveis. Alguns diziam ouvir sussurros, enquanto outros viam vultos se movendo nas bordas de sua visão. O medo se espalhou como rastilho de pólvora entre os homens. O rei Otakar, então, recorreu a uma medida desesperada. Ele sabia que precisava de respostas e estava disposto a fazer o que fosse preciso para obtê-las. Em um ato de desespero, ele emitiu um decreto real. Ele ofereceu perdão a prisioneiros condenados. Esses homens, já sem esperança, receberam uma última chance de redenção. A proposta era simples, mas aterrorizante. A tarefa deles? Descer ao abismo e relatar o que havia lá embaixo. Com o coração na mão, eles foram baixados lentamente na escuridão, sem saber o que os aguardava. Os poucos que retornaram emergiram balbuciando, para sempre marcados por sua experiência. Seus olhos refletiam um terror indescritível e suas palavras eram desconexas e cheias de pavor. Eles falavam de horrores indizíveis, de entidades demoníacas e de uma escuridão que consumia a alma. As histórias que contavam eram tão terríveis que muitos se recusavam a acreditar, mas o medo em seus olhos dizia tudo. O castelo de Houska é estranho, mesmo para os padrões medievais. Seu design parece desafiar a lógica. Muitas de suas janelas são falsas, meras ilusões esculpidas em pedra. Elas não oferecem visão para o mundo exterior, apenas um olhar vazio para dentro. A capela do castelo, em vez de ser o ponto mais alto, é construída diretamente sobre o abismo selado. É quase como se os construtores tentassem conter o mal com orações e solo sagrado. Séculos se passaram, mas a sombra de mistério ao redor do castelo de Houska permanece. Visitantes e pesquisadores relatam ocorrências estranhas dentro de suas paredes, pontos frios inexplicáveis, vozes do além e vultos que se movem pelos corredores. Alguns dizem sentir uma presença opressiva, um aperto no peito, como se o próprio ar estivesse pesado de medo. Seria energia residual do abismo abaixo? Ou talvez algo mais sinistro, algo que persiste além do véu? É claro que nem todo mundo acredita nessas histórias. Céticos apontam para explicações naturais para as lendas.
O abismo poderia ser uma dolina natural, propensa a emitir gases estranhos que causavam alucinações. Os prisioneiros enfrentando a morte certa poderiam ter inventado histórias para salvarem suas peles. As características incomuns de Rouska, simplesmente peculiaridades arquitetônicas de uma época passada. Quer você acredite no sobrenatural ou se apegue a explicações racionais, uma coisa é inegável. O castelo de Rouska possui uma aura sombria e cativante. É um lugar onde história, lenda e medo se misturam. Desde a sua construção no século XIII, o castelo tem sido um enigma para historiadores e curiosos. É realmente um portal para o inferno? Dizem que foi construído para selar uma fenda que leva diretamente ao submundo. Ou é simplesmente um testemunho do poder de nossos medos mais sombrios? As histórias de gritos e aparições são abundantes. A resposta, como o próprio Rouska, permanece envolta em mistério. Muitos visitantes relatam uma sensação de inquietação ao entrar, mas uma coisa é certa: na próxima vez que você se encontrar olhando para suas paredes imponentes, lembre-se das histórias. Ouça com atenção. As lendas falam de cavaleiros sem cabeça e criaturas demoníacas. Você pode, quem sabe, ouvir os sussurros do outro lado. E, quem sabe, talvez você sinta a presença daqueles que nunca partiram.